Queridos irmãos, Dear brothers and eu sou muito sisters, grato ao Senhor por We are- estar aqui juntos. we are thankful to the Lord to be together. É uma grande alegria para nós It's a great joy for us, essa possibilidade de estarmos nesses dias possibility of these days to be here em comunhão com os in irmãos. fellowship with the saints. Quando já conhecíamos os irmãos lá no Brasil, When we saw the saints from Brazil, já foi uma grande alegria it conhecê-los. was already a great joy to know you here. Eugênio, Davi And Eugenio, Davi, e outros irmãos que and vocês já other conhecem. saints that you already know. Nesse momento nasceu aquele convite On that moment it was born that the invitation to come para vir cá e ter comunhão com os and irmãos. fellowship the saints here. E nós estamos muito comovidos And we are very commoted por conhecer os irmãos nesses dias. by knowing the saints here by this Estamos day. pedindo que o Senhor possa aprofundar And we are asking the Lord to deepen os laços de comunhão entre nós. the relationship of fellowship among us. Eu venho de um país muito distante. I came from a very distant country, Na verdade, o último país do planeta. the last country of the planet. Além desse país não tem nada mais. After that country, there's nothing else. O nosso país é Chile. Yeah, my Além country você is só tem Chile. gelo There's e only pinguins. ice and penguins. Então, After. o mundo acaba aí. The world ends there. Mas estou muito grato ao Senhor por isso. But I'm very thankful to the Lord for that. A minha língua mãe My motherland language é o espanhol. is Spanish. Então, estou fazendo um esforço para falar So- ou inglês ou português. I'm struggling to speak some mixture. Então, peço para os Português irmãos and- ter misericórdia de mim I se eu ask the erro saints alguma palavra. to have mercy on me if I mistake some word. Mas muito grato ao Senhor But pela very comunhão thankful nesses to the dias. Lord E for the conhecer os fellowship these days. amados irmãos. And to know Além da nossa dear língua, brothers, beyond our language, além das nossas diferenças culturais, beyond sociais, our cultural differences, social social differences, nós estamos unidos we are united pelo mesmo Espírito, through the same Spirit, na mesma cabeça, at the same head, o amado Senhor Jesus. the dear Amém. Lord Jesus. Gostaria então de compartilhar com os I irmãos would like to share, na sequência, prosseguindo com aquilo que o irmão what the brother colocou para nós amanhã. presented to us this morning. Ele nos falou sobre aqueles fundamentos He spoke to us about the foundations que constituem o todo that constitute the whole da revelação e da obra de Deus of the revelation and the work of God, na história do mundo, at the history of the na world, história da criação. at the history of creation. E ele nos falou um pouco acerca do Senhor Jesus, And do Cristo, he spoke something about Christ and the Lord, e também acerca da igreja, sobre a And- igreja. about the church. Então vamos continuar falando mais um pouco sobre a igreja. So let's keep presenting something about the church. O irmão nos falou sobre a natureza da igreja Spoke about the nature of the church. e nós vamos tentar falar um pouco sobre a edificação da We igreja. will try to present something about building up the Então church. vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios. So let's open book of Ephesians, letter to the Ephesians. Efésios é uma carta muito importante na Ephesians is a Escritura. very important letter in the scripture. Todas as palavras da Escritura são importantes. All the word is important. Todas elas são palavras de Deus. All are word of God. Toda a Escritura é inspirada All por Deus. the word is inspired by God. Nós cremos nisso. We believe that. Mas algumas porções da But Escritura some portions of the scripture têm uma importância has a fundamental fundamental importance. porque falam dos Because fundamentos presents the foundations que nos ajudam a that entender helps us to understand toda a Escritura. all the scripture. E uma das cartas, uma das And porções one of the fundamentais da Bíblia fundamental portions of the Bible é a carta aos is Efésios. the letter to the Ephesians. Porque nessa carta o apóstolo, Because this letter, the apostle, pela graça de Deus, by do the Espírito grace of Santo, God and the Holy Spirit, conseguiu colocar, could present, could put conseguiu colocar o entendimento que ele recebeu the understanding he received de uma maneira particular e in a especial particular manner or special como o encargo de Deus as para ele the burden of God for him e através dele para a igreja, and through him to the church através de todos os séculos and through all the centuries até a consumação. up to the consummation. Ele recebeu o encargo de falar sobre a igreja Received the burden to speak of the church como sendo as being o mistério de Cristo. the mystery of Christ.
Então, nós vamos tocar um pouco no assunto da edificação da igreja, So let's touch something about the building up of the body. falando de maneira geral. In a general way, Nós podemos dizer que a carta aos Efésios we tem can say the letter to the Ephesians duas partes. has two portions. A primeira parte First portion, nos fala da natureza, it is the nature da glória, of the glory da vocação of the vocation da igreja. of the church. Na segunda parte, The second portion, ele vai nos falar it will tell us acerca da edificação da about the igreja building up of the church e a vida prática and da the igreja. practical life of the church. Mas nós não temos que separar as duas But partes, there's no need to separate both parts. porque a primeira parte é o fundamento da Because segunda. the first portion is the foundation of the second Para portion. nós entrarmos na segunda parte, So that we enter on the second na portion, edificação da on the igreja, building nós of the church. precisamos partir da We primeira. need to start from the Nós temos first que nos portion. parar sobre os We need to fundamentos stand over the do foundation que é a igreja of what realmente, is the a sua church, natureza, what is the nature of the church, a sua glória, what's the glory of the a church, sua vocação. and the vocation. E daí nós começamos And then we can start a entender a edificação da igreja. to understand the building up of Você the lembra church. das palavras que o irmão leu Remember what brother read? aí em Mateus capítulo Matthew 16? 16. Ele aí, nós temos aí as palavras do Senhor Jesus para Had the Pedro. words of the Lord to Peter. E ele disse para Pedro And then he said to Peter, ele disse para Pedro, eu he said Eu? to Peter, I edificarei will build up minha igreja. my church. Lembra dessas palavras? Remember this. Eu, I, a igreja, the church, é uma obra is a work. do Senhor Jesus The Cristo. work of the Lord Jesus Eu, Christ. a ênfase I, está no eu. The emphasis is on I. Edificarei Will build up the a minha igreja. my church. E as portas do inferno And the gates of hate não shall prevalecerão not prevail contra ela. against it. Qual igreja? Which church? A igreja que ele vai The edificar. church that he will build Porque a up. igreja é a sua obra. Because the church is his work. Amém? Amen. Então nós aprendemos que a igreja, nos primeiros So capítulos we de learn Efésios, through the first é uma chapters obra of Ephesians divina. is a divine work. não é uma obra It's humana, not a human work. é uma obra divina. It's a divine work. Ela tem a sua origem It has its origin nos céus, nos lugares on the celestiais, heavenlies, in nos the céus. heavenly place. Ela não tem a sua origem na mente, It does not have its origin in the mind, nem o coração humano, not in the human heart, mas no coração de but Deus. in God's heart. Quando você abre a carta aos Efésios, When you capítulo 1, open the versículo letter 3, to the Ephesians chapter 1 verse o 10, apóstolo Paulo começa falando dos lugares celestiais, Paul presents speaking about the heavenly places. os lugares celestiais e daquelas coisas que começaram Heavenly places and the things which a began existir na eternidade to exist in the eternity antes da fundação do mundo. before foundation of the A world. igreja não começou nem na história do mundo, Church did not even started in the history of the world, mas ela começou na but it eternidade, started at the eternity, na mente e o coração de Deus in the mesmo próprio. mind and heart of God. Você já pensou nisso? Have you ever Quando thought nós about tocamos that? na igreja, When we touch the church, tocamos numa coisa que é eterna. we touch something which is eternal. Glória a Deus por isso. Glory be to God Então, for that. nós abrimos na carta aos Efésios e ele começa nos falando daquele plano eterno. So when we open Ephesians, he starts speaking Nós about não temos his tempo eternal hoje plan. para We entrar do not nesse have assunto. enough time to enter in Mas this issue. no capítulo 1, But versículo chapter 1, verse 9 e 10, 9 and 10, nós achamos o seguinte. Quem que está falando aqui é Paulo, mas ele está falando de Deus. E Deus, o que fez Deus? So Paul is Versículo saying 9. about God and what God made. Verse 9. Descobrindo-nos And he made known to us o mistério the mystery da sua of his, vontade. according of his will. O mistério The perdão, mystery da sua vontade. of his will. Qual que é o mistério da What vontade is de the Deus? mystery of the will of God? Deus tem apenas uma vontade. God has just one will. Deus não tem muitas vontades. God has not many wills. Às vezes nós ficamos pedindo para Deus nos revelar a Sometimes sua we vontade. ask God to reveal his will.
Mas quando nós pedimos para Deus nos revelar a sua when vontade, we ask God to reveal your nós estamos will, pensando numa vontade particular para nós. we are thinking about a particular will. A vontade particular de Deus para a minha vida. The particular will of God for my life. Mas quando a Escritura fala do mistério da sua vontade, But when the scriptures presents the mystery of His will, ela não está falando it's not saying da vontade particular específica para a minha vida, the particular will of God for my life, mas da eterna vontade but de the Deus. eternal will of God. Dessa vontade eterna And this will of God, this eternal will of God, depende it depends a vontade dele para a minha vida. of His will to my life. Porque essa vontade Because this will, governa todas will as govern, obras will de rule. Deus. todas, As obras de Deus. all the works of God. É por isso que Paulo diz mais para frente That's why Paul presents further on que Deus faz that God does todas as coisas all things segundo o desígnio, according to His desire, segundo o desenho, o design. according to the drawing, Não, segundo o design. design. Design, o propósito. Yeah, Vou colocar mais fácil. the purpose, O propósito the purpose da sua vontade. of His Lembre will. disso. Deus faz todas as coisas. God do all things, Tudo que Ele faz. all what Desde He o does. maior até o menor. Since from the big to the small, Desde as coisas mais grandes from the biggest things até to, as mais pequeninas. to the smallest Tudo Ele things, faz. everything He does Segundo o propósito. according to His purpose, Não, segundo o propósito according to da the purpose sua vontade. of His will. Amém? Lembre disso. Isso é muito importante. This is very Nós important. precisamos conhecer o mistério da sua We need to vontade. know the will of His. Porque se nós the não mystery of His conhecermos will. o If we mistério da do sua not know vontade, the mystery of His o will, que vai acontecer? what will happen? Nós não teremos um norte. We will not have O a entendimento direction, an para onde ir. understanding of where to go. Nós vamos ficar atrapalhados We will be nas coisas without singulares. direction on the secular Nas coisas things, singulares, nas on coisas the unique, pequenas. the small things. Isso, vamos ficar atrapalhados We will be pelas without direction circunstâncias. by Será the que a vontade de Deus é circumstances. isso? Is the will of God this? Ou é aquilo? Or that? Não vamos saber como. We will not know Entender o caminho. how to understand de Deus para a the igreja. will of God to the church. Amém? Amen. Nós precisamos ter a visão do alvo supremo. We need to have the vision of the supreme aim. E qual goal. que é o supremo alvo de Deus? What is the goal, the supreme goal of God? Vamos ver, capítulo Let's see, chapter 1, versículo 10. 1, verse 10. Qual que é o mistério da sua vontade? What is the mystery of Bom, His will? aqui, infelizmente, Sadly, vamos ter que procurar o grego. we will need to find out the Greek word. Porque a língua grega Because the Greek language, the é Greek, muito rica. is very rich. E é difícil de traduzir And it is difficult to para translate outras línguas. into other Quando language. você traduz ela para outras When you línguas, translate it to other languages, às vezes você perde muito do seu significado. sometimes you lose much of the meaning of the Isso acontece significance. no espanhol, no It happens português. in the Spanish, Portuguese, acho que o mesmo para o I inglês. think English or any other language. Então, vamos tentar de compreender o versículo, porque esse versículo, So let's 10, try to understand verse 10. se você me permite dizer If assim, you allow me to say that. é um dos versículos mais It's importantes one of da the Bíblia, most important verses in the Bible. porque nos revela, Because it reveals, porque é a chave, it is the key. é a porta que abre It is the key to, it's the door that opens o entendimento da Escritura the toda. understanding of the whole scripture. Vamos ver, qual Let's que é? see, which one is? Vou ler ler em português primeiro. Diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Agora vamos ouvir a versão em inglês. To be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. Muito bem. A tradução em inglês The English translation é melhor que a que eu tenho aqui em is português, better than what I have here. porque ele explica uma coisa muito importante. Because it explains something important. A palavra grega aqui, The Greek word here que o apóstolo usa, that the é apostle ana uses ana, kefa
Kefa, laiosis, laiosis. tai. Tai. Vamos lembrar. Anakephalaiosas tai. Let's remember. Ana, A palavra é difícil. Anakephalaiosas tai. Anakephalaiosas É tai. uma palavra difícil. a Porque difficult tem um word. significado muito rico. Because it has a very rich A primeira parte da understanding. palavra é aná, The first portion of the word is ana. que significa That means levantar. to uplift. Levantar. To uplift. Aná, levantar Ana. em grego. Ana. Kefas, a segunda parte da Kefas, palavra. Cabeça. Head. Cabeça. Head. Kephalaiosastai significa então, Kephalaiosastai. levantar como cabeça To raise, to uplift as the head. e colocar debaixo dele, ou sob ele, And to put under him, reunir to gathering todas as coisas. all things. Amém? Amen? Anakephalaiosastai. Quer dizer, o Anakephalaiosastai. propósito de Deus Or é the levantar purpose of God is Cristo to uplift Christ como cabeça, as the head, cabeça suprema, as the supreme head sobre todas as coisas over all things, e reunir sob and ele to gather under him todas as coisas. all things. Mas não para aí. But does not Para stop que ele here. quer reunir todas as Why coisas? does he want to gather all things Sob Cristo. under Christ? Para que Cristo So that Christ possa encher could todas be, as coisas. could Encher. fill all things. Para que Cristo possa encher So that Christ could fill todas as all coisas. things. Agora, isso precisa uma explicação. But Uma this needs explicação. an explanation. Porque é muito grande. Because this is great. Está além do nosso It's entendimento. beyond our Entender o que understanding. isso significa. To understand what does Nós it mean. precisamos da ajuda do Espírito We Santo. need the help of the E Holy o, Spirit. o apóstolo Paulo está escrevendo And the Apostle Paul is writing sob a unção do Espírito Santo under the anointing of the para Holy de alguma Spirit. maneira nos So that explicar by anyhow to explain o us, que significa isso. what does it mean? E para isso ele tem uma carta toda And then he needs the whole letter explicando o que significa isso. explaining what does O it que quer mean. dizer que Deus quer levantar What does it Cristo mean that God wants to uplift Christ como cabeça sobre as the todas as head of coisas all things, e logo depois encher and then to fill all Todo. things, to everything de Cristo. of Christ. Glória a Deus. Glory be to Vamos God. pedir ajuda do Let's Espírito ask no nosso the coração Spirit in our para heart que Ele possa nos ajudar. so that He can help us. Porque isto é uma revelação. Because this is a Nós revelation precisamos, então, diz Paulo, a partir do versículo, capítulo 1, versículo... from chapter 1, espera aí. Capítulo, versículo 15. verse 15. É aí quando Paulo começa a nos dizer, então, que nós precisamos So then Paul starts saying that we need, que Deus nos dê that God gives us espíritos de sabedoria e spirit of revelação. wisdom and revelation. E aí o Espírito é o Espírito de Deus. So this is the Spirit of God. Porque sem a ajuda do Espírito de Without Deus, the Spirit of God, é impossível it's para nós impossible compreendermos estas for us coisas. to understand these things. Então vamos pedir ajuda do Espírito So de Deus. let us ask Agora, help nesse momento, no seu to the coração, Spirit of peça Right ajuda now, do Espírito. in your heart. Não Ask the adianta help. nós tentarmos entendermos It's not estas enough coisas to try to struggle to understand com a these nossa things mente natural. with our natural Não é mind. suficiente. It's not enough. São coisas que o olho não viu, These are things that eyes could not see nem o ouvido viu, and ears could not nem hear. tem subido no coração do It homem. never entered into man's heart. Nem o mais inteligente dos Not homens even the most intelligent jamais imaginou estas coisas. could even imagine these things. Mas Deus But God revelou-as para nós has revealed it to us pelo seu Espírito. through His Spirit. Nós precisamos da ajuda do Espírito. We de need Deus. the help of the Spirit. Amém? Vamos então ir mais para frente. Capítulo 2, versículo... Okay, chapter 2, Perdão, desculpa. Capítulo 1, ainda capítulo 1, versículo still chapter 1. 22 e 23. Verse 22, 21, 22, 22 and 23. 22, 23. Então, nesses versículos, On these verses, nós começamos a ver o cumprimento we could see the fulfillment daquilo que Deus estabeleceu na sua vontade eterna. of what God has established in His eternal will. Na sua vontade eterna, Deus quer reunir todas as coisas In em His eternal will, He wants to gather all things Cristo in Christ para enchê-las to fill todas all of them dele. of Him. Agora vamos ver como isso começa a acontecer na história. Let's see now how this can happen in history. Capítulo 1, versículo 22. Chapter 1, verse 22. E sujeitou todas as coisas
And God placed all things a seus pés. under his feet. Então, aquele propósito divino, eterno, That divine and eternal purpose já está cumprido. is already accomplished. Deus já sujeitou. God already Veja o tempo do subjected. verbo aqui. Veja o tempo do verbo aqui. Look the tense of the verb here. Qual que é o tempo aqui? What is the tense of the verb? Passado. It's the past tense. Coisa feita. It's something accomplished, Consumada. consumed, Terminada. finished. Deus já sujeitou God has subjected aos pés de Cristo to the feet of Christ todas as coisas. all things. Isso quando ocorreu? When did it happen? Quando ele foi entronizado. When he was Quando enthroned. Deus entronizou Cristo, When God enthroned Christ, ele sujeitou he sobre subjected os seus pés under his feet todas as coisas. all things. Você pode dizer amém a isso? Can you say amen to this? Amém. Já está feito. It's done. Mas Hebreus diz assim, But Hebrews says, capítulo 2. chapter 2, Mas ainda não vemos but we still do not see todas as coisas sujeitas a all ele. things subjected to him. Mas como é? But how is it? Será que temos uma contradição aqui? Is it any contradiction? Porque aqui diz que Because ele here sujeitou says aos pés de Cristo He todas as coisas. subjected everything under Mas Christ. logo depois nós vemos que But then Hebreus later diz on we see in Hebrews, que nós vemos que ainda todas as we coisas do not see yet sujeitas a all ele, things não estão sujeitas a ele. subjected to him. Há falta. There is Então aqui falta uma parte do mistério de Deus, something lacking do of propósito the eterno de mystery Deus. Está faltando and the aqui. purpose of O God. propósito de Deus na primeira parte já está The cumprido. first portion of the mystery of Cristo God já is é o accomplished. cabeça sobre todas He as is coisas. the head of all E things. todas as coisas estão And all sujeitas things a are ele. subjected to him. Capítulo 4, capítulo Chapter 5 4, e chapter capítulo 5, 6 de Apocalipse. Chapter 6 of Revelation. Capítulo 4, Chapter o 4, mistério eterno da vontade de the Deus. eternal mystery of, Último of the, versículo of do God. capítulo 4. The last verse Que of diz chapter aí? 4. What does it say? Todas as coisas foram All criadas things were created pela tua vontade by His will, e pela tua vontade and by His will continuam a continue existir. to exist. Amém? Amen. Capítulo 4, a eterna Chapter 4, vontade de Deus. the eternal Capítulo will of God. 5. Chapter 5. Agora, essa vontade Now. está contida. This will is Contida. inside Está dentro. is Isso. Está dentro inside de um livro. of a book. A plenitude dessa vontade The fullness of this está will reunida num livro. is gathered in one book. Na mão direita daquele que At se the assenta no hand trono. of the one who seated on the throne. Quem que é aquele que se assenta no Who is trono? the one who is seated on the throne? Deus o Pai. God the Father. A vontade eterna do Pai. The eternal will of God. Mas está num livro But it's in a book e está selada. and it's sealed. O que quer dizer está selada? What does it mean? It is Não sealed. pode ser cumprida It totalmente. cannot be accomplished thoroughly. Está selada. It's sealed. Mas quando o apóstolo João chora, But when the apostle John is crying, e ele está chorando muito. and it's crying so much. Por que ele chora muito? Why is he crying? Porque ele sabe. Because he knows O que significa aquele livro selado? that what it means to be Que sealed. That, aquela vontade eterna de Deus that eternal purpose of God não pode ser cumprida. cannot be accomplished. Mas agora um dos anciãos But one of the elders que está ao redor do trono, that is around the um throne, dos 24 anciãos, one of the 24 elders fala para ele: tells him, não chores, don't cry, não chores. don't cry. Eis aqui, Behold here. eis aqui, Behold here. eis aqui. Behold E here. ele atrai o olhar do João And he brings the eyes of John para o centro do trono. to the center Eis of the aqui throne. o Cordeiro de Behold Deus. here the Tem Lamb of vencido God who overcame todo o olhar do all universo. the eyes of the É universe trazido is para attracted aquele centro. to that center. Todo o olhar do universo All the eyes está of the sendo universe. puxado para aquele centro. It's being Reunir em brought Cristo to the center, which is Christ. todas as coisas. All things. Você pode ver essa cena aí, Can you see the Apocalipse scene 5? of the Revelation É o 5? cumprimento do This is mistério the da vontade de Deus. accomplishment of the will of God. A primeira parte, The first portion. reunir todas as To coisas gather all things em Cristo. in Christ. E aquele cordeiro And that lamb que foi imolado that was killed caminhou até o walked trono up to the throne. e pegou o livro da mão And daquele que se assenta no trono Got the book of the one who is seated on the throne. e abriu And opened seus selos.
the seals e liberou and released a vontade eterna de the Deus. eternal will of God. Ele é He is quem cumpre, realiza the one who accomplished a and eterna, fulfill a eterna vontade de the Deus. eternal will of God. Essa é a primeira parte do mistério This is de the Deus. first portion Cristo of the will of como God, sendo o of the cumprimento. purpose. Christ has been the accomplishment, e aquele que cumpre nele mesmo and the one who accomplished in himself e realiza and do a eterna vontade de Deus. the eternal will of God. Amém? Amen. Temos essa visão primeiro. We need to A visão have this de Cristo. vision. Firstly, the vision of A Christ visão de Cristo como sendo o centro as de todas as being the coisas. center of all things, O centro dos pensamentos the center of the thoughts e das obras de Deus. and the works Tudo of God. Foi feito por Ele All was made through Him e para Ele. and for Him. Colossenses. Colossians chapter 1. Mas agora temos o cumprimento But now we disso. have the accomplishment, the fulfillment. E o Cordeiro abre o livro. And the Lamb opens the book. E quando ele abre o livro, And when He opens the o book, que significa isso? what does it mean? Capítulo 6, versículo 1. Chapter 6, E o verse Cordeiro 1. And the Lamb abriu o livro. opened the book. O que quer dizer isso? What does it mean? Que agora o Cordeiro That now the Lamb tem as rendas, tem o controle has the control da história of the history na sua mão. in His hands. Amém? Ele é o Senhor. He is the O Lord. Kyrios. Ele governa a história do He mundo governs the history of the world para realizar a eterna vontade de to Deus. accomplish the eternal will of God. A eterna vontade de Deus passa por ele. The eternal will of God passed through Him, Está sujeita a ele. is subjected to Him, E ele quem vai cumprir e and realizar He até o is final the one who will accomplish and fulfill the final, todos os pensamentos de Deus. all the thoughts of God. Amém? Amen. Agora, Now, qual que é a obra que Cristo faz? what is the work that Christ is Porque doing? ele tem o controle da história nas suas mãos. And because He has the control of the history in His O hands, que ele está fazendo what is hoje? He doing? Então, lembre daquelas palavras. So remember the word. Eu edificarei I will build a minha igreja. my church. Podemos dizer assim, We can say a história the history da raça humana of the human race é o espaço aberto is an open space por Deus by God para a edificação da igreja. for the building up of the church. Você sabe por que a história não terminou quando ele subiu até o trono? Do you know why the history didn't finish when He was enthroned? Só existe uma explicação. There's just one A explanation. igreja precisa ser The edificada. church needs to be built up. É por isso que a história do mundo That's continua why a acontecer. the history of the world is still Mas o happening. dia que a igreja seja edificada, But the day that the church is being built up segundo os planos eternos de according Deus, to the eternal plans of esse God, dia that day será o fim da história. will be the end of history. Porque ele diz, Efésios capítulo 5, Because Ephesians 5, ele está preparando para si He is mesmo. preparing for Que Himself. coisa? What? Uma What is- esposa. A wife. Uma esposa A para wife ele mesmo. for Himself. Para se apresentar a ele mesmo. To present to Himself Uma esposa a wife, gloriosa, a glorious wife, sem ruga, without sem spot, mancha, without nem coisa nenhuma. without the blemish Quando in ele anything. obtenha essa igreja, essa esposa, When He has o this que vai wife, acontecer? what will happen? A história do mundo The history of the world vai terminar. will end. Glória a Deus. Glory be to God. É isso que ele está preparando para si mesmo. This is what He's preparing for E Himself. então edificarei And then I will build up a minha igreja. my church. Glória ao Senhor. Glory be to God. Então vamos ver agora o capítulo 4. Let's see de now Efésios. chapter 4 of Ephesians. No capítulo 4, então, nós temos a edificação da igreja. Chapter 4 we have then the building up of the church. Nós fizemos um resumo muito geral We've done a very general resume da visão da igreja, da vocação celestial da igreja. of the heavenly vocation of the church. Eu esqueci um versículo que deveríamos usar I ainda forgot para one verse that antes de we passar para could o capítulo still 4, use versículo 1. before we enter chapter 4. Capítulo 1, versículo 22. Vamos completar esse Chapter 1, versículo. verse 22. Let's complete. E sujeitou todas as coisas a seus pés, primeira parte. And God placed all things under His feet. A primeira parte do propósito de Deus está cumprido. First portion of the purpose of God is Mas accomplished. lembre, Hebreus diz Then remember, Hebrews says, que ainda todas as coisas não estão sujeitas a and ele. yet
many things are not yet subjected to him. Why? Por quê? Porque no mistério de Deus, Because on the mystery of God, Cristo Christ vai encher todas will as fill coisas all things através da sua igreja. through his church. A igreja é o baço? The church is the hand, Não. É o vessel. Baço. Vessel. a vessel. Vessel. A igreja é o baço This is the vessel preparado por Deus prepared para conter a plenitude de Cristo. through God to receive the fullness of Christ. Quer dizer, a plenitude dos valores de Cristo, The das riquezas fullness de Cristo. of the riches and the values of Christ. O que quer dizer isso? A What does plenitude it da mean? sua vida, The fullness of his life, da sua obra, of his work, incluindo a sua morte, including his death, a sua his ressurreição, resurrection, a sua ascensão his ascension, e a sua and his entronização. enthroning. Todos os valores da All the pessoa, values of the person da pessoa e da obra de and the Cristo. work of Christ. A igreja é o baço The church is the vessel desenhado por Deus drawn by God para conter to receive essa maravilhosa this plenitude wonderful fullness das insondáveis riquezas of de the Cristo unsearchable riches of Christ, e para expressar and to express a criação, para a criação toda, to all creation essa plenitude. all this fullness. Então lembre, Remember, Cristo foi colocado como cabeça Christ was put as head, para todas as coisas serem so that all things serem will be reunidas gathered sob ele, under him, mas para enchê-las ele. but to be filled by him. Mas como? How? Como Cristo vai encher todas as coisas? How Christ is going to fill all things. Agora, veja o pensamento de Paulo. Remember, look the thought of Paul. Vamos tentar entender por que Paulo tem esse Let's try pensamento. to understand why Paul has this thought. Duas vezes no Velho Two Testamento, things in the Old é Testament. dito que toda a terra It was said that all the earth vai ser cheia will be filled da glória de Deus. with the glory of God. Como as águas Like the waters cobrem o mar. covers the sea. Agora, pode imaginar isso? Imagine this. Imagine a glória de Deus Imagine enchendo the a glory terra. of God filling the earth. Da mesma maneira que as águas cobrem The o mar. same way the waters covers the sea. Veja a imagem do profeta. Look this, Isaías e the Abacuque. image of the prophet in the Isaías e Abacuque. and Os dois profetas. Habakkuk. A Two água do prophets. mar, a glória de Deus como sendo o mar. The glory of God being the sea, Amém? The Como ocean. sendo o mar, mas enchendo a terra but toda. filling the earth. É uma visão maravilhosa. It is a A wonderful glória de vision. Deus vai encher a The terra. glory of God will fill the earth. No tempo do Velho Testamento, At the end of the Old a Testament, glória de Deus estava fechada, the glory of God was selada, locked, fechada, sealed, escondida, hidden no lugar santíssimo. in the holiest place. Homem nenhum podia ver a glória No de man Deus. could see the glory of Nenhum God. homem podia conhecer a No glória de man Deus. could know the glory of Menos God. tocar na glória de Deus. Not even touch it. Só os olhos do sumo Only the sacerdote. eyes of the high priest, Uma vez por ano, once a year, podiam enxergar essa glória. could see this glory. Não é assim? Wasn't Mas that? agora veja a visão do But profeta. look, the vision of the Porque prophet. toda a terra Because all the earth vai ser cheia will da be glória de filled Deus. with the glory of God. Dia as portas do lugar One santíssimo. day, the doors of the holiest place, Ou para ser mais específico, To be o more- véu do lugar the santíssimo veil of the holy vai ser place tirado. will be removed. E a glória de Deus vai And the fluir glory of God até will encher flow a terra toda. until it fills the holy earth. Não é glorioso? Yes, it is glorious. Não é uma visão gloriosa? Is it a glorious vision? Mas agora veja o cumprimento. But look the accomplishment. Como a glória de Deus vai encher a terra? How the glory of God will fill the earth. Cristo Christ é o lugar santíssimo is de the Deus. holiest Porque place nele of God. Está Because fechada in him is a plenitude, hidden the fullness, a plenitude de Deus, the fullness of God, da glória de Deus. of the glory of God. Colossenses diz: Colossians says, nele in him habita abides corporalmente bodily a plenitude da deidade. the fullness of the deity. Amém? Mas quando Cristo morreu na cruz, But when Christ died on the cross, você lembra aquele soldado que Remember the soldier? que se aproximou dele that approached him e clavou uma lança no seu and costado, no pierced seu his lado. side. E quando o seu lado, costado foi aberto, And when his side was opened, dele fluiu, diz João, and then John Sangue. said that it flowed blood,
e água. and water. Você lembra dessa Remember dessa this- imagem aí no This Evangelho de João? image when the book of John, Mas o que quer dizer isso? what does it mean? Dentro de Cristo estava Inside of escondida a Christ. glória de Deus. It was hidden the Mas agora glory Cristo of foi God. aberto. But now A rocha Christ foi was partida. opened. The rock was smitten. E a glória de Deus está fluindo. And the glory of God now is flowing. Amém? Mas como? How? Como flui a glória de Deus desde dentro How do does the santuário? glory of God is flowing from the holy of holies? Que surgiu de Cristo, do costado aberto de Cristo quando ele morreu na cruz? What came out? What was the result of what came out of the Lord, of the side of the Lord? Que coisa saiu What came out do lado de Cristo from the quando ele side of Christ morreu? when He died? Aí nós começamos a entender como se cumpre o propósito de Then we Deus. start understanding how the purpose of Então, God Efésios is being capítulo 5 diz accomplished. Ephesians 5 says, que Cristo e a igreja Christ and the church são como Adão e Eva. they are like Adam and Eve. Que na figura de Adão e Picture Eva, of Adam and Eve, nós encontramos a Cristo e a we can find Christ and igreja. the church. O apóstolo Paulo está citando as palavras Apostle Paul is mentioning the do words princípio em Gênesis, of capítulo Genesis 2, chapter 2, quando Deus disse para Adão: when God said to Adam, deixará o homem, o pai, man o shall seu pai, leave a sua mãe, his mother and se father, unirá à sua mulher and will join to his wife, e serão uma and they will só be just carne. one flesh. E Paulo diz, Paul grande said, é este mistério, "Great is this mystery." não o mistério do matrimônio, Not just the mystery mas of eu marriage, falo isso a respeito de but I Cristo. say this regarding e da igreja. Christ and the church. Então, na figura de Adão e Eva, nós In the temos picture um of Adam and mistério Eve, we have a mystery de Cristo e a igreja. of Christ and the Mas church. como? How? Quando Deus criou Adão, When God created Adam, ele primeiro criou Adão, He firstly created homem, man, o varão. Adam. Primeiro Adão, o varão. Lembra Man, disso? Man, Adam, remember? E então diz que Deus trouxe para Adão todos os animais, And then God brought all the animals before Adam, para que Adão so pusesse that nomes Adam could name neles. them. E diz que depois de que Adão fez isso, e deve ser muito tempo, And then he imagina, said that after colocar that, nomes para todos os animais, it should be a passou um long tempinho. time, because to name all the Mas animals, it was finalmente a long que ele work. terminou de fazer essa obra, Finally, when he finished that e work, colocou nomes, elefante, he gave a name to the leão e elephant, tudo mais, lion, everything else. ele se achou muito sozinho. He felt himself alone, Porque nenhum desses animais because none of these animals era como ele. were like him. Ele não podia ter comunhão com esses He animais. could not fellowship Ele não the podia entrar animal. numa união com esses He could animais. not to enter into union Porque with the eram de uma outra carne. because they were from another flesh, Não da mesma carne que ele, not of the same mas de flesh. uma carne diferente. Different Não kind. podia existir união verdadeira Could entre Adão not e os be a animais. true union between Adam Adão and the podia animal. cuidar dos animais, He could take care of them, proteger, protect chegar them, até um ponto de companheirismo com up eles, to companionship, assim como você tem up companheirismo to com seu you have cachorro, with your dog. mas não pode entrar numa união But you verdadeira cannot com be eles. in true union with the dog. Eles estão feitos de outra carne. They were made of different kinds, of Mas para different Adão, flesh. diz a Escritura, It não says the foi scripture, achada ajuda It was not idônea. found a helper to Adam. O que significa uma ajuda idônea? What does it mean, a helper? Uma ajuda que seja como ele, A helper that could be like him, da mesma carne dele. of the same flesh. Então diz que Deus And then God colocou Adão a dormir, made Adam to fall asleep, num profundo sono. in a deep sleep. E quando Adão dormia, And when Adam was sleeping, Deus abriu The o Lord costado opened de Adão, com a sua mão. his side, his Meteu, rub, metiu with his hand. sua mão dentro de Adão and with his hand, e dele tirou he removed from da him, carne e os ossos de Adão from his flesh and bones. tirou. He removed uma mulher. a woman, Uma mulher. a woman. Da mesma carne de Adão, From the same flesh, igual que Adão, like Adam, the same. ajuda idônea. A helper. Ele era varão, He was a man, ela seria varão. and he would be O feminino de Adão. the Como feminine ele, of man. o complemento dele. The complement. Agora, pensa um momento. Think a moment. Quando Deus criou Adão com as When suas God mãos, created Adam with his de alguma maneira, somehow, de uma maneira escondida, oculta, in a hidden way, ele fez a mulher dentro de Adão. he made a woman inside Nenhum of Adam. olho viu isso. No one eye
could Foi uma see obra that. secreta It de was a Deus. secret work. Secretamente, of só God. Deus sabia. Only God knew. Maravilhosamente, só Deus No sabia wonderful o que way ele God fez knew dentro de Adão. what he did inside of Adam. Quando ele criou Adão. When E he nem o created Adão sabia. Not even Adam knew. Oh, Adão não sabia que tinha dentro dele uma mulher. Adam didn't know that inside of him there was a woman. Ele estava olhando para fora, para os animais. He's looking at the E o animals que ele precisava outside, estava dentro dele. and what he needed was inside. Só que ele não sabia. He didn't know. Só Deus sabia. God knew. Mas chegado o momento, The moment was a reached. mulher, perdão, Adão dormiu Adam fall asleep, e Deus abriu and God opened e trouxe à luz and gave light. o mistério Brought to the light the mystery escondido dentro de Adão. hidden inside of Adam. E qual que é o mistério de Adão? And what is the mystery Escondido of Adam? dentro de Adão. Hidden in Adam. Eva, Eve, a mulher. the woman. Agora, vamos para Cristo, But now let's come to porque Christ. isso é uma figura. Because this is just a No picture. dia que Cristo morreu no Calvário, The day the Lord Jesus died on o Calvary, Senhor também entrou no sono da he morte. fell No sono. asleep. Mas não foi o sono, It was not o sono de dormir, our sleep, mas nor ele entrou no common sono da morte, but he fell asleep, no the profundo sleep sono of da death, morte. the E deep nesse- sleep. Isso. E quando ele estava dormido, when morto he ali was- sobre a cruz, Dead on the cross, não o soldado. not the soldier. O soldado foi só usado por Deus para The mostrar soldier a was verdade. only used by God to Mas de show uma maneira truth, escondida, but in a invisível hidden way. para os olhos humanos. For the human O eyes, pai Father colocou a mão no costado Father do filho e dele got tirou a his vida. A rib igreja. and brought to life the church. A igreja nasceu no Calvário. And church was born on Quer Calvary. dizer, foi manifestada. It was manifested. E assim como Eva, diz Paulo, like capítulo 11 de 2 de Paul's- Coríntios. Paul in Oh, 2 Corinthians perdão, chapter 1 de Coríntios. 1 Corinthians chapter 11. A mulher é a glória do homem. Não diz Woman isso? is the O glory que é of a man. mulher? É a glória do varão. What is woman? Is the glory of man. Eva é a glória de Adão. Eve is the glory of E o Adam. que é a igreja? And what the church A is glória de Cristo. is the glory of Christ. Nós somos a glória de Cristo. We are the glory of A Christ. glória de Cristo está em nós. The glory of Christ is in us. Não um pouquinho da sua It's glória, not a small portion, mas a plenitude da but sua the glória. fullness of His glory. Porque diz agora, veja bem comigo, versículo 22, Because it says on 22, capítulo 1 de Efésios. chapter 1 of Ephesians, E sujeitou todas as coisas a seus pés, place all things under His feet, e sobre todas as coisas and appointed Him o constituiu to be head, como cabeça da igreja. to be head of over everything E for the church. o que é a igreja? 23. What is the church? Que é o seu Which is corpo. His body. Esta agora é carne da minha carne. This now is flesh of my Osso flesh. dos meus ossos. Bone of my bone. Ela vai ser chamada She varoa. will be called Porque ela woman. foi tomada Because was taken from do varão. man. Amém? Amen. O seu corpo, a Which is His plenitude. body, the fullness. Nós precisamos ajuda do Espírito We need Santo. the help from the Holy Spirit. Essa palavra plenitude The word é fullness muito grande. is very big. Nós nem sequer começamos a entender. We cannot even start O que significa understanding plenitude? what does it mean fullness. Mas somos a plenitude. But we are A igreja é a the plenitude. church Daquele que is the cumpre fullness. tudo em... of Him who fills everything in every way. A igreja é a glória de Church Cristo. is the glory of Christ. Assim como Cristo Like Christ é a glória do Pai, is the glory of the Father. e a plenitude do Pai está no And the Filho. fullness of the Father is in the Son. Esse é o mistério de Deus. This is the mystery Que of Deus God. estava em Cristo. That God was in Não Christ. apenas uma parte de Not Deus, a part, mas a portion totalidade of God. de Deus But estava the- em Cristo. Completion of God was in Christ. Reconciliando consigo mesmo. Reconciling with Himself the world. Esse é o mistério de Deus. This is the mystery Cristo of é o God. mistério de Deus. Christ is the mystery Porque of God. Deus Because God revela a si mesmo reveals Himself, a plenitude de si the mesmo fullness of Himself, por meio do seu Filho Jesus through Cristo. His Son Jesus Christ. Deus ninguém conheceu jamais. Nobody knew God. O unigênito Filho, The only
begotten from the Son, que está no seio do Pai, from the Father, which is in the bosom of the Ele Father. o fez conhecido. He made him to be known. Deus não pode ser conhecido God cannot be known sem o Filho. without the Son. Mas a plenitude da But glória the de Deus fullness of the glory of God foi revelada no was Filho. revealed in the Son. Amém. Amen. E nós vimos a sua glória. And we saw his glory, Glória como do Glória unigênito do Pai. like as of the only begotten Da from mesma the Father, natureza do Pai. from the same nature Porque of the ele, Father. porque ele tem a mesma natureza Because do he Pai. has the same nature from Ele the pode Father. revelar a plenitude He da can glória do Pai. reveal the fullness of the Father. Assim também, a igreja só pode Likewise, revelar The church can also reveal the glory of Christ. Perdão. A glória de Cristo. the glory of Christ Porque ela tem a because natureza. it has de the Cristo. nature. Amém? Amém. Agora vamos ir, capítulo 4, versículo 1. Chapter 4, verse 1. Mas então, você pode ver como a igreja é uma So obra then, celestial. Can you see how the church is a heavenly work? O apóstolo Paulo vai além disso. Apostle Paul goes beyond that. Para nos dizer, capítulo 2, To versículo tell us, 10. chapter 2, verse 3. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Ephesians 2:10. Que nós, That we, a igreja, the church, esse nós de Paulo, plural, nós, this we, que of Paulo Paul, usa what Paul is constantemente using, em Efésios e em outras constantly cartas. using we, Mas especificamente em more Efésios, specifically in Ephesians. esse nós de Paulo This we é of muito Paul importante. is very important. Muitas das vezes nós lemos a escritura, Most of the times we read the scripture, lemos o nós, we read we, e de alguma maneira, porque somos tão individualistas, and in somehow because we are so individualists, de alguma maneira vemos o we, o nós, we look at we, mas lemos I, eu. but we read I. Tá vendo como é? Eu é espanhol. Yeah, Eu. Joy is Spanish. I. I. Por quê? Why? Por que lemos assim? Why do we read I? É um problema da nossa This is natureza. a problem of our Então nature. pensamos que o que fala Paulo sobre We think that what nós, Paul speaks about plural, us, in de plural, alguma maneira é is simplesmente somehow individual. individual. Nós temos que ser cuidadosos. We need to be careful. Amém? Amen. Lê aí nós. Read there, we. Nós. A igreja. The O church. corpo de Cristo. The body Ele of está falando o tempo todo de He's nós, a talking igreja. about the whole time of us as the church. O corpo de Cristo. The body of Nós, a igreja We, como um todo. the church as, Versículo the whole, 10. as a whole. Verse 10. Somos a obra Are the prima. workmanship of God. O que quer dizer isso? The What does it mastership mean? of God. The mastership of God. Masterpiece, perdão. Masterpiece. Of God. Somos a obra-prima de Deus. Masterpiece of God. Obra-prima Masterpiece of de God. Deus. Deus tem muitas obras. God has many works. Você viu as galáxias que Deus fez? Could you see the galaxies? As imensas estrelas que Ele The fez. stars, the huge stars. Galáxias que têm milhões de estrelas. Galaxies that you can find O Sol. millions of stars. O The Sol, sun, o nosso Sol our sun, é uma das estrelas mais pequeninas do is universo. one of the smallest stars of the universe. Existem estrelas no universo There are stars in the que universe são that are milhões de vezes mais grandes millions bigger do que nosso Sol. than our sun. Essas são as obras de Deus. These are works of God. Mas Deus tem uma obra But prima. God has a masterpiece. Não são as suas estrelas, It's not as his suas stars, galáxias. his galaxies, nem sequer aquelas Not montanhas impressionantes, not even the big mountains, mas a igreja. but it is the church. Amém? Amen. Nós somos a obra We prima are de the Deus. masterpiece of God. Todas as riquezas All the riches da glória de of Deus the glory of God foram concentradas were gathered, concentrated, e dadas para a igreja and given to the church em Cristo. in Christ. Uma obra-prima, A workmanship, uma obra qualquer or obra, any work, revela a natureza do autor. reveals the nature of the author. O autor, de alguma maneira, se revela a si mesmo The author reveals himself nas somehow suas obras. in his works. Se você pega um romance If you read a ou uma a pintura novel or a painting de algum pintor of famoso, a famous artist, de alguma maneira você vê a natureza do autor. somehow you can see his nature, Os sentimentos, his a feeling, mente, his mind, a habilidade. his que ability, ele tem na sua skills on his work. Mas agora pense na obra maestra, prima. Think on the masterpiece.
que é uma obra maestra? What is a masterpiece? É aquela obra Is that as a work onde de alguma maneira o autor that in anyhow, conseguiu colocar somehow the author could put, e revelar gather and reveal o máximo the maximum de si mesmo. of his self. Lógico, claro. Deus Obviously, revela alguma coisa de si mesmo na criação. God reveals himself in his Os creation. céus contam a glória de Deus. God, you can find the glory of God Uma in his parte creation. da glória de Deus está revelada nos céus, nas Some portion estrelas is do céu. revealed in the stars. Uma outra parte na criação da Another terra. portion in the creation Você of pode ver earth. a glória de Deus em muitas partes. You can see the glory of God in many places, many portions. Mas onde está a máxima revelação da glória But de where Deus? is the maximum revelation of God? Falando das criaturas, Speaking da on the sua creation. criação. On the A creation. igreja, It is in the church. a obra-prima. The de masterpiece Deus. of God. Amém? Amen. Então nós vemos o que a igreja é. Then we see A what the plenitude church dela, is, a the grandeza fullness dela. of God, the Quão greatness of importante é a God. igreja. So important. Nós vemos que é uma coisa que nós não podemos fazer por nós mesmos. It Às is vezes not something we can do for as ourselves. pessoas têm uma ideia tão pequena da People igreja. has a small thought of the church. Infelizmente, Sadly, ainda entre os crentes, as among igrejas the believers, cristãs, the evangélicas em churches, geral, the a evangelical ideia de igreja é groups, tão pequena. the idea of church is so small. Não é assim. Isn't it like that? As pessoas pensam da igreja como People sendo think um of- lugar de reunião, Of a place where you meet, tijolo e cimento, bricks, coisas assim, cadeiras, cement, chairs, ou instituições humanas, or organizações human humanas. institutions, human organizations. Mas a igreja But the church nasceu de Cristo was born from e está feita Christ, de Cristo. was made from Nada que seja menos do que Cristo nothing that could be less than what Christ pode is, ser parte da igreja. can be part of the church. Porque a Eva foi Eve tirada de Adão was brought out of Adam totalmente. thoroughly. Então só aquilo que é tirado de Cristo Only what comes out of pode ser a Christ igreja. can be the church. Amém? Amen. Nós temos uma visão da igreja, capítulo 1, 2 e 3 So de now we Efésios. see, we have a vision of the Mas church. agora vem um assunto muito interessante. But now we have an Maravilhoso. interesting Nós subject. falamos que é Cristo quem edifica a sua igreja. We said that Christ Nós will falamos- build up his church. Que a igreja só pode ser edificada com os Christ materiais can be built up with the material que são tirados dele mesmo. that are brought out of himself. Nada que não seja Cristo Anything that is out of Christ pode ser parte da igreja. can't be part of the church. Tudo que é meramente humano, Anything that is merely human, da capacidade humana, of human da capacity, mente humana, human mind, da força humana, of human da strength, energia humana, human energy, em soma, summarizing da carne humana, the flesh of man, pode ser parte da igreja. can be part of the church. Amém? Amen. Mas de alguma maneira maravilhosa nós chegamos ao capítulo 4 But somehow we found we came to chapter 4 e descobrimos um assunto impressionante. and we found a very important Ainda que subject. a igreja é uma obra de Deus, a obra-prima de Deus, Even though the church is the masterpiece of, e não é uma obra of humana God, de jeito it's nenhum, not a human work. de alguma maneira nós Somehow somos chamados we were called para colaborar to co-work com a edificação da igreja. with the building. A igreja somos nós. The church, Nós somos We a are igreja que está sendo the edificada. church that are being built up. Mas ao mesmo tempo, But at the same way, nós somos os colaboradores de we Deus are the co-workers of God na edificação da igreja. in the building up of God. Não é maravilhoso isso? Isn't it wonderful? Nós somos a igreja que Cristo edifica. We are the church that the Lord is building up. Mas de alguma maneira somos também But colaboradores we are dele somehow the co-workers of na him, edificação da in sua the igreja. building up of his church. As duas coisas são verdadeiras. Two things are true. Ele edifica a sua igreja. He builds up his church. Só ele pode edificar a sua igreja. Only him can build up his Mas church. no decreto da sua vontade eterna, But on the decree of his will, quer dizer, na Eterno, soberania eterna da sua on the vontade, sovereignty of his eternal ele will, estabeleceu he established que iria edificar a that sua we igreja would build up his church com a nossa colaboração. with our collaboration. Amém? Amen. Capítulo 4, versículo Chapter 1. 4, verse 1. Rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes
chamados. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Agora, a palavra andar, The word walk, isso. A palavra andar, que aparece a partir do capítulo 4, that appears from chapter 4, é muito importante. is very important. Você tem que prestar atenção a You essa need to pay palavra. attention to this word. Essa palavra aparece a primeira vez no versículo que já citamos. This Antes, word appears on verse 1 first. capítulo 2, versículo 10. Then chapter 2, verse 10. Nós somos a obra-prima de Deus, We are the masterpiece of God, criados em Cristo Jesus created in Christ Jesus para boas to obras, good works, as quais Deus preparou which ones God prepared de antemão beforehand, para que andássemos, so that we would andar, walk, nós andássemos, o we andar would walk, to nelas. walk on it. Agora, essas obras These works que Deus preparou de antemão that para que nós God andássemos prepared nelas. beforehand, so that we could walk on it. Por quê? Porque através Why? dessas obras que Deus Because preparou, through these works the Lord prepared for us. o propósito dele se The manifesta através purpose de of nós. God can be manifested through us. Você está entendendo isso? Can you understand? São obras que ele preparou. These are works that Não são He as prepared. nossas obras, they are not our works. são as suas obras, It is His mas works, preparadas para que nós but andássemos prepared nelas. that we could walk on it. Nós não precisamos inventar nada aqui, We don't need to invent anything. nem acrescentar nada aqui, Not add anything. nem imaginar nada, Not even imagine nem something. planificar nada. Not even to plan Não precisamos something. começar nós a We introduzir don't as need nossas to mãos aqui. introduce our hands on it. Deus preparou tudo, God prepared de everything antemão, na eternidade, beforehand in eternity, para que nós andássemos so that we would nas walk suas obras. on His works. Amém? E é através dessas obras And through these works que ele preparou de that antemão, He prepared que a beforehand, sua obra maestra that His masterpiece vai ser finalmente will manifestada be finally manifested nessa terra, on this earth, nesse mundo, on a this sua igreja. His church. Amém? Amen. Então, quando você lê aqui When you read here que andeis como é digno da vocação, andeis aí tem a ver então com That you aquelas walk obras as que ele preparou worthy, de antemão. that E o apóstolo Paulo vai prepared nos beforehand. mostrar quais são essas then Apostle Paul will obras present us which are these works que ele preparou de that He antemão. prepared beforehand. Amém? Então, não vamos ter já acabou nosso tempo, acho que vamos ter Our uns time mais 5 minutos, Finished. mais ou menos. We may have irmão some Gênio? more 5 Isso. minutes, 10, 15. 15, Tá. 15. Vamos então colocar o fundamento para entrar no capítulo 4. Then let's put the Para foundation entendermos to o enter capítulo on chapter 4, vamos ir 4. para Éxodo 25. Let's go Exodus chapter 5. Chapter 25. 25. Então, o Éxodo 25, Exodus 25, nós achamos nesse capítulo, we found on this chapter o paralelo, a partir desse capítulo, na verdade, the parallel. isso, a partir desse capítulo, From this chapter, capítulo 25, 25, nós achamos o paralelo we found the de parallel Efésios 4. of Ephesians 4. Por quê? We match. Porque em Éxodo capítulo 25, Exodus 25, nós temos o começo da we edificação have the beginning of the building up do tabernáculo de Deus, of the tabernacle of God, a casa de Deus. the house of God. Agora, a igreja é Now, a casa de Deus, The segundo church is the house of God, Efésios capítulo 2. according to Ephesians 2. Segundo Efésios capítulo 2, a According igreja to é a Ephesians casa de 2, Deus. the church is the Uma house. das figuras da igreja é a casa de Deus. One of the Não é pictures uma of the figura, é mais churches- vamos dizer, uma das expressões da One of the igreja expressions of the é a church casa de Deus. is to be the house of Não God. temos tempo para entrar nisso, mas é We uma have das no time to. verdades sobre a natureza da igreja. This is No one of the nature capítulo of the church. 25, então nós Chapter temos 25, o começo da edificação da casa de Deus. we have the beginning of the building of the house Pedro of diz God. que nós somos as pedras vivas que estamos sendo edificados Peter said that we were the stones that are being built up para a moradia de Deus to the living, to the abiding of God pelo seu Espírito. through His Spirit. Então, a igreja é a casa de Deus. The church Aqui is nós the house of God. temos
a primeira menção da casa God- de Deus, do now here we have tabernáculo. the first mention of the house of God. Você sabe que depois do tabernáculo veio aquele templo de After Salomão. tabernacle, we got the temple. Mas o templo foi edificado Of Salomon. segundo o padrão do tabernáculo. The temple was built up according to the tabernacle. Então, a casa o tabernáculo é o padrão de Deus para a sua casa. Tabernacle is the pattern of his house. Deus, então, enfatiza o capítulo 25, God daí para emphasized frente, 25. que Deus tem so um on. padrão celestial. God has a heavenly pattern, Ou, vamos dizer assim, um modelo. a model, Um modelo celestial. pattern, a E heavenly ele, pattern. os planos. And then the plans, Os planos da sua casa. the plans of his Assim como uma house. casa humana, não, According, even like a human house. você precisa primeiro dos planos. The pilares? Planos. You need the plans for the house Você precisa primeiro os planos para logo depois edificar a casa. so that you can build up the house Segundo os planos. according to the plans. Assim também Deus tem os seus planos para a sua casa. God has his plans for his house. Lembre, obras que Deus preparou Remember, works de that the antemão, Lord prepared para que beforehand, andássemos nela. so that we would Os walk planos in dele para a sua the casa. plans for his house, As obras dele. the works of God. Então Deus revelou para Moisés aqueles planos God revealed his plans lá no Monte Sinaí. on the Mount Sinai. Ele mostrou para Moisés os He planos. showed Moses Mostrou os planos do tabernáculo. the tabernacle, Todinho. plans of the tabernacle, Cada the parte do whole, tabernáculo. each portion, each part Muito of the tabernacle. específico. Very specific. Nada foi deixado Nothing was à left iniciativa. to the Iniciativa. They Initiative. said the whole sentence. Fala. Nada foi deixado à iniciativa. Nothing was left for the initiation or initiative Do homem, of men. nada. Nothing. Todo foi Everything estabelecido de was antemão por established Deus. beforehand by God. E foi dada para Moisés And was given to Moses. uma advertência muito solene. A solemn advertence. Qual? Which one? Olha, Moisés. A whole, Olha, Moisés. look. Preste atenção, Moisés. Pay attention. Faça tudo. Do everything. Agora, é muito importante esse. Fazer tudo. Do all. It's important. Do all. Tudo. Segundo o modelo. According to the Modelo model que foi lhe mostrado that was shown to you no monte. in the mount. Isso é muito importante. This is very important. Essa advertência de Deus é muito This is importante. a verdict of God. Agora, It's lembre, important. Moisés, Moses, segundo Estevão, according to Stephen, aí no capítulo 7 de chapter Atos, 7 of Acts, Moisés foi criado, formado, Moses was formed criado em toda a sabedoria according to all the wisdom e a ciência dos and egípcios. science of Egyptians. Você lembra disso? He was educated. Agora, os egípcios foram The Egyptians. os maiores construtores e They arquitetos were da the antiguidade. biggest builders and architects of the ancient Até times. hoje, Up to now, nós temos as grandes we edificações have que eles fizeram. big buildings that they made, Os templos, as pirâmides, temple, pyramids. eles foram grandes construtores. They were Eles great sabiam, builders. se alguém sabia de If construção someone knew about building e arquitetura and e architecture engenharia civil, or civil engineering, esses foram os egípcios do they were passado. the Egyptians. Até hoje, Up to now, os engenheiros de hoje the engineers of têm today, dificuldade they have some difficulties para entender como os egípcios to fizeram o que understand fizeram. how the Egyptians did what they did. Até hoje, eles acham que eles eram muito espertos. Up to now, they think they were very wise. Eles eram grandes construtores. They were great builders. E Moisés foi criado And Moses were educated em toda a sabedoria e a according to ciência all dos the wisdom egípcios. and science of Egyptians, of Egypt. E além do mais, And além Even do more, mais, furthermore. even more. O povo de Israel, the people, the children of Israel, eles também eram they were construtores also builders no Egito. in the Egypt. Porque qual que era o trabalho deles no Egito? Which Como were their escravos. work in Egypt? They were slaves. Eles eram escravos. Você foi na frente. Eles eram escravos. They were Não era slaves. isso? Yeah. Então eles também sabiam edificar. They also knew Então what to build. Deus estava falando para um povo de construtores. God was talking to a Pessoas que sabiam people edificar. of builders, people who knew how to build. É por isso que a advertência de Deus That's é why tão the solene. warning of God. Porque eles estavam no perigo, muito Because certo, they were in a danger de introduzir of introducing o seu próprio their own na obra de Deus. Porque thing eles sabiam. in the work of God. God Porque knew. eles sabiam como edificar. Because they knew how to build, Eles podiam passar por alto they could just go on o general modelo way, de Deus. on the Eles model poderiam of God. achar, por exemplo, olha, They could
come and say, oh, look, Deus fala que tem que ter tantos God covados says aqui. we need to have such a Mas measurement estou here. achando But I que se think acrescentarmos mais covado, if we increase just one ficaria ainda more melhor. measure, it will be better. Está vendo o perigo? Look the danger. Esse era o perigo deles. This is the danger O they perigo were de under. Moisés. The danger of Moses. Mas diz Hebreus, capítulo 3. But Hebrews Oh, chapter 3 ou 4, 3 acho que or é 4, I Vamos- don't remember. vamos- Hebrews. Hebreus. Hebreus. Hebreus capítulo 3. Chapter 3. Olha o que diz no capítulo 3, versículo 5. Chapter 3 verse 5. E na verdade, Truly, Moisés foi fiel. Moses was faithful. Veja essa palavra aí muito importante para nós agora, This para word is entendermos. important for us now. Fiel. Moses was faithful. Moisés foi fiel. He was faithful. Fiel. Em toda a sua casa, As a servant in all God's house. como servo. As a servant. E veja o que vem a continuação. Look the continuation. Para testemunho Testifying das coisas que se haviam de anunciar. what should be said in the future. Vamos tentar explicar Let's try to explain esse versículo aqui. this O verse. que quer dizer? What does it mean? O que quer dizer que Moisés foi fiel? What does it mean Moses was faithful? Para testemunho das coisas do que For the não, testimony do que se haveria de anunciar. to what should be said in the future. Que é aquilo que se haveria de anunciar? What Lembre, would be said in the vamos future? tentar entender Hebreus. Let's try to Hebreus, understand Hebrews. estamos falando o contraste entre a sombra Hebrews, e a we are realidade. seeing the contrast of shadow E a realidade. and reality. Porque foi escrito para crentes Because it cristãos was written to Christians, que estavam na believers, tentação de voltar para o that judaísmo. were tempting to return to Judaism. Então, uma das coisas que o escritor dos Hebreus tem que fazer One thing that the writer of Hebrews must do é mostrar a is to imensa show the immense, superioridade the superiority do novo pacto of the em new Cristo covenant in a Christ respeito do antigo pacto, do regarding velho to the pacto old covenant dos judeus, of the Jews, da lei. of the law. E então ele mostra que a lei era simplesmente a sombra Then the law was just a shadow da realidade of the que reality veio com Cristo. which came with A lei é a Christ. sombra, Law is the shadow, a figura, the picture, o tipo, the type destinado a passar. that would pass, Passa away. Destinado a passar. that was settled to pass away Destinado a passar e a sumir. and then disappear. Uma vez que aparecesse Once a that realidade the reality que ele comes, representava. that it represents. E Moisés And foi Moses fiel a was respeito da sombra. faithful to regarding to the shadow. E diz que isso diz que é para testemunho das coisas que Says- se haviam de anunciar. Testifying concerning the Vamos things which tentar would be entender a said in the fidelidade future. de Moisés. O Look que the quer dizer fidelity ele? of Ele como Moses. construtor, como He, colaborador as a de builder, Deus. as a co-worker of God. Por que foi fiel? Why was he Porque faithful? hoje, Because por today, causa de que Moisés foi fiel, because Moses was faithful, fazendo tudo exatamente doing como Deus lhe mostrou, everything exactly as God had shown na him casa de Deus, in the no house tabernáculo, of God, in the tabernacle. mesmo quando ele não entendia o que fazia. Even when he didn't understand Isso é muito what importante. he was doing. A fidelidade de Moisés diz que foi como servo. Faithfulness of Moses was like a Agora servant. lembra a parábola do Senhor? Ele diz, o servo Look the word of the não Lord. The sabe servant o que faz o seu does Senhor. not know what his Lord does. Quando o amo manda o servo fazer uma coisa, When the Lord tells his servant to do something, ele não precisa dizer para o servo ou he does explicar not nada need para to o tell servo. him or explain him. Ele só manda. He just E o servo commands. tem que fazer. And the servant Agora, will Moisés do. não entendia o But que ele estava Moses fazendo. did not understand. Ele não sabia por que tinha que ter Didn't 20 know covados, why it 30 need covados, 30, 20 cinco measurements colunas, or 5 columns, véu desse one jeito, veil, this bordado way, desse jeito. that way, Não broadened sabia like nada. this. Mas o fez igual. But he did it. O fez igualmente. He did it accordingly. Ele foi fiel. He was Mas faithful. porque ele foi fiel, And because he was faithful, quando você toma agora, when you pega agora,
get it o now. Velho Testamento, The Old a Testament. história do tabernáculo, The history of você tabernacle. pode encontrar nele. Agora, com a revelação do You can Novo find it Testamento, with the revelation of New com a Testament. revelação de Cristo, With the revelation of uma Christ, figura maravilhosa you can get a wonderful de picture Cristo e a sua of igreja, Christ and His church. como testemunho do que As se haveria de... The testimony of what Dizer. would be said in the anunciar. future. Amém? Amen? Você entende isso? Yeah? E essa foi a fidelidade de Moisés. This was the faithfulness of Moses. Mas tudo que Moisés fez, But everything Passou. Moses did, it passed away. Sumiu. It disappeared. desapareceu. It Agora vem a faded away. realidade. Now it came the reality. Agora, irmãos, Now, saints, se Deus foi estrito if God is so strict, com aquela casa, aquele tabernáculo que era apenas um símbolo, uma with sombra, that house that was just a symbol or a shadow, Ele não vai ser estrito com aquele is He tabernáculo not going eterno to be with the eternal tabernacle que vai durar para sempre, that will last forever? que será para sempre a That will moradia be da sua glória? forever the dwelling place of His glory? Não será Ele estrito também? Is He not going to be Será strict? que Deus mudou agora e Ele agora diz You think não? God changed it now? No passado eu fui muito estrito, In the past I was very strict, mas agora não. but not now. Imagina, se aquele tabernáculo era importante If that tabernacle was important e era apenas uma sombra, and it was only a shadow, não será muito mais importante is aquele it not going to tabernáculo be much eterno more important que Ele está edificando hoje? what He's building up today? Irmãos amados, Saints, dear não saints, temos direito we have no right a pôr nossas mãos, to touch our a hand, nossas mentes, our mind, a nossa imaginação our na imagination edificação da casa on de the Deus. building of the house of God. É sua casa que Ele está It is edificando. His house that He's Se building, pela sua graça, according to His grace, se pela sua if misericórdia, by His mercy, nós somos chamados a we were colaborar com Ele, called to work with Him. nós temos que ser fiéis We need to be faithful aos planos dele. to His plans. Amém? Amen. Porque Ele nos chamou para colaborar na Because sua He called misericórdia. us to work according to His Mas mercy Ele preparou de antemão that He as prepared, obras but He prepared beforehand His work, the works, para que nós andássemos nele. so that we would walk on it. Então, quando nós entramos no assunto da So edificação when da we enter igreja, into the matter of precisamos building up, we entender essas need to coisas. understand this. não vamos chegar a organizar a igreja. We want to come here and organize Não the vamos chegar church. aqui e nós fazer a igreja segundo a nossa We ideia. want to come and do the church according to our Primeiro, nós idea. necessitamos ver os planos de Deus, Firstly, we need to see the plans of conhecer God os seus planos, and know His plans, para logo começar a fazer and then tudo do everything segundo os seus planos. according to His thoughts. Amém? Amém. Agora, capítulo 25, e vamos terminar com isso. 25 de Exodus Êxodo. 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Then the Lord said to Moses, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. tell the Israelites to bring me an offering. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. You are to receive the offering for me from each man whose heart prompts E him esta é to a give. oferta alçada que tomareis deles: These are the offerings you are to receive from them: ouro e prata e cobre, gold, silver, bronze, e pano azul e púrpura e carmesim, blue, purple, and scarlet yarn and fine linen, e linho fino e pelos de cabras, goat hair, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles Ram- de texugos e madeira de cetim, ram skins dyed red, and hides of sea shells, cows, acacia wood, e azeite para a luz, olive oil for the light, e especiarias para o óleo de unção, spices for the anointing oil and for the fragrant incense, e especiarias para o incenso, and onyx, and fragrant incense, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o efoge and onyx stones O and éfode. other gems to be mounted on the ephod e para o peitoral. and breastpiece. Agora, veja o versículo 8. Importantíssimo. Look verse 8. E farão, Then e me farão, have them make um a santuário. sanctuary E habitarei. for me, No and I meio will deles. dwell among E agora a them. grande advertência para todos nós. Now the warning for all of us. Conforme tudo o que eu te mostrar, Make this tabernacle and its furnishing exactly like the Para- pattern I will show you. para modelo do teu tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o farás. Exactly like
this Está pattern. vendo então o resumo de lo que nós I will estamos show. falando? Look the summary of what O we are Senhor saying. quer que nós façamos o santuário para Ele. The Lord wants us to do Ele the edifica o sanctuary. santuário, He will build His mas Ele sanctuary, edifica através de nós. but He builds through us. Nós somos as mãos e os pés de Cristo. We are His Para hands, edificar o seu His santuário. foot, to build up His Somos sanctuary, seu corpo. His body. Ele se expressa através de nós. He expresses Himself through us. Ele se manifesta através de He nós. manifests through us. E através de nós Ele edifica o santuário. And through us, He builds up the Mas veja sanctuary. bem, Ele, But look. ele pede para eles trazerem oferta. He asks them to bring offering. Quando você vê aquela oferta, todos aqueles When you look at the offerings, materiais, the material, cada um desses materiais each one of that fala de uma material parte da riqueza de speaks Cristo. out of a riches Você tem a of soma, Christ. você tem toda a soma das riquezas de Cristo, You os have all materiais. the summary of the riches of Christ E cada um desses as the materiais mencionados materials. aqui And each one of these nos materials fala de algum aspecto de speak Cristo out an aspect of que se Christ precisa para edificar a that igreja. is needed to build up the church. Então a ideia é essa. The idea is this. A plenitude das riquezas de The Cristo fullness of the riches of está Christ espalhada no povo todo, is spread out todo o corpo, amongst the people todos os membros of the do corpo. body. All the Cada um members deles of tem the uma parte. Each one of them has a Mas se portion. eles vêm todos e ajuntam tudo isso When they come and gathered all of this, e trazem aquilo de Cristo que está and they nele, bring that of Christ, which nada are deles in them, mesmos, nothing of só them, aquilo de Cristo que está only neles. that of Christ O which are in linho, o them. azul, as, The fine linen, the blue, as peles de tecido, cloth, o ouro, a prata, tudo que aparece the aí. gold, silver, Tudo isso é all trazido of this is e brought. começa a colaborar And juntos. it collaborates together. Então vem a Work edificação do corpo de together Cristo, for the building up. a edificação do santuário. The building up of the Mas qual que é a sanctuary. advertência? So which are the warning? Farão Which is tudo the warning? conforme o modelo You will do all according to the que pattern foi te mostrado which will be shown no monte. what was shown in the mountain. Amém. Vamos Amen. parar aqui e orar ao Senhor. Let's stop here and pray to the Lord. Quero ver você. Lord, we thank you. Oh Lord, we thank you because of the unsearchable riches which are in Christ. Amém. Lord, we are gathered here in your name. We are here for you, Lord. We don't want to be unfaithful servants. We want to be faithful. We want to see the pattern. Amém. You are the pattern, Lord. Amém. You are the true tabernacle. Amém. Lord, your riches, all your virtues, all your riches, Lord, can be brought into us, can be built up in us. Lord, our service, we don't want to do it according to our eyes, according to our thoughts, according to our wisdom. Oh Lord, we want to see the pattern. Amém. Lord, reveal yourself to us so that Amen. we receive something real, so that our work may be approved by you, Lord, and that can produce also yourself, Lord, in us, in the saints, in all the works we do, Lord. Oh, could be the ones you already prepared for us. Oh, Lord, we thank you. In your name we pray, Lord. We worship you, Lord, for such a pattern, Lord, for such a work you are calling us. Oh, Lord, we want to walk accordingly to the calling you called us. Oh, we thank you, Lord Jesus. In your name we pray, Lord. Amen. Amen.